Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um da Teoria Prática e hoje eu quero falar com vocês sobre Draw No Bet. Mas antes de entrar nesse tema, eu vou fazer um report de como é que foi a última semana, onde eu abordei aí o Ambas Marcam. Acabei sugerindo dois jogos, o Atlético Cruzeiro. O Cruzeiro acabou vencendo por 1 a 0, muito naquela linha do que eu havia falado. O goleiro do Atlético falhou, então o Cruzeiro marcou seu gol. Só que o Fábio fez defesas milagrosas e aí o Atlético, mesmo jogando em casa, não conseguiu marcar, foi um infortúnio. E aí, infelizmente, a gente não venceu essa. Mas eu tenho que fazer uma meia-culpa também aqui, porque eu acabei não prestando atenção num fator muito importante, que é o horário do jogo. Inclusive no meu e-book Aprendendo a Teoria Esportiva, eu abordo esse tema dos horários que acontecem mais gols, e o horário das 11 é um horário que não acontece muitos gols. Tanto é que teve duas paradas técnicas no jogo por conta do calor, então isso acaba diminuindo um pouco o desempenho dos jogadores, eles ficam mais cansados. Então eu faço uma meia-culpa por conta disso também, de não ter atinado para esse fator, mas ainda assim foi um jogo muito corrido. Então eu acredito que se ele fosse à tarde, provavelmente a gente teria sim Ambas Marcam, que ele seria ainda mais intenso. No jogo do São Paulo tudo bem, 1 a 1, os dois times marcaram, Ambas Marcas bateu, sem muitas coisas para abordar sobre esse jogo, foi bem também na linha do que eu havia previsto. Para a aposta do desafio, quando eu havia sugerido a vitória do Brasil, o time acabou abrindo 2 a 0 em casa. O Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatórias em casa, mas conseguiu aí fazer a façanha de ceder o empate. Com o Dunga no comando não está realmente fácil e a gente acabou perdendo a nossa bet do desafio. Mas como era a nossa primeira aposta e eu havia falado que eu ia fazer uma primeira aposta mais arriscada, a gente teve aí o nosso reembolso por conta da nossa aposta grátis lá na 88bet, então 100 voltaram para nossa conta e agora a gente vai fazer no final do programa uma outra aposta um pouco mais segura, seguindo essa linha aí do que a gente vem abordando tanto no site quanto na nossa comunidade, beleza? Vamos lá então falar um pouquinho sobre o Draw No Bet. Draw No Bet, para quem não sabe, que é uma opção de mercado onde você tira o empate das suas opções de apostas, né? Ao invés de ser um x2, que é o Moneyline, o costumeiro Moneyline, onde tem a vitória do time da casa, o empate ou a vitória do visitante, a gente tira o empate e fica sobrando só a vitória do time da casa ou a vitória do visitante, e se acontece o empate, a nossa aposta ela é devolvida. Na 188bet, a casa que é a nossa parceira aqui nesse programa, o Draw No Bet é encontrado como handicap 0. Então, para você encontrar esse mercado lá, você vai ter que procurar o handicap 0, ele quer dizer o Draw No Bet. Como eu já falei no outro vídeo que eu havia abordado esse tema, cada casa tem a sua nomenclatura específica. Então, na 188bet, que é a melhor casa, inclusive, para você fazer as suas apostas em handicap, o Draw No Bet é o handicap 0, beleza? Mas quando que é uma oportunidade boa para a gente apostar em handicap? Quando que é, pelo menos na minha opinião, quando eu acho que a gente tem que apostar em Draw No Bets? O Draw No Bet, para mim, ele é uma aposta onde você está seguro da vitória do time da casa, mas tem aquele pezinho atrás. Porque nesse caso, se o jogo tem uma boa probabilidade de terminar empatado, aí você tem que cobrir com a vitória do time da casa ou empate. No Draw No Bet, não. Você tem que ter a grande porcentagem de vitória do time da casa, e o empate ele tem que ser a sua segurança, se porventura aquele resultado não acontecer. Para fazer disso uma aposta lucrativa, a odd da vitória do time da casa tem que estar um pouco alta. Mais de 2 é o ideal, porque senão você vai colocar uma proteção e aí as suas odds vão ficando muito baixas, 1,20, 1,30, até menos do que isso. Então, por exemplo, vitória do Barcelona contra o Draw No Bet não vale a pena de jeito nenhum, porque a odd vai ficar em 1,2, 1,3, 1,5, vai ficar muito baixa. Então o Draw No Bet ele tem que encaixar em situações onde você considera sim o time favorito, mas há a chance dele não vencer, porventura acontecer um empate. Isso acontece muito em times que não costumam vencer por larga margem de gols. Por exemplo, o Corinthians há tempos atrás ganhava só de 1 a 0. O Draw No Bet cabia bem em situações onde a odd dele estava um pouco acima de 2, porque se ele vencesse seria de margem apertada e poderia acontecer um empate. E aí a gente não perderia nesse jogo. Então é uma proteção que a gente tem nesses times que não costumam vencer por muitos gols de diferença, e também outros fatores, como por exemplo o time quando joga fora de casa, é um time melhor quando o time pior e o time melhor está jogando fora de casa, não é sempre que ele vai conseguir vencer. Então, se adicionar aí o Draw No Bet para ele quando ele tem uma cotação boa, faz você ter uma boa proteçãozinha para sua aposta e uma odd boa caso o time vença, que é o mais provável pela sua análise, beleza? Então eu selecionei aqui 4 jogos para a gente fazer Draw No Bet, vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é o Mainz e Augsburg, campeonato lá da Bundesliga, onde o Mainz joga em casa e o Augsburg é um dos penúltimos colocados, está brigando para não cair. Isso faz o jogo ser um pouco mais aberto, mas como o Mainz está buscando uma vaga nas próximas competições europeias e tem um time muito melhor e joga em casa, eu acredito que o Draw No Bet, nesse caso, eu estou protegendo pelo seguinte: eu acho que o Mainz é favorito, tem um time melhor, mas como o Augsburg precisa muito da vitória porque está correndo contra o rebaixamento, eu vou adicionar um handicapzinho porque a gente pode ter um empate nesse jogo, embora o resultado normal seja a vitória do Mainz.
No campeonato inglês eu selecionei 2 jogos e os dois se encaixam numa situação que eu acho muito interessante pra gente apostar em Draw No Bet, que são 2 times melhores, os 2 jogando em casa, contra 2 equipes que não buscam mais nada no campeonato. Então a gente tem aqui o Stoke enfrentando o Swansea e o Manchester United enfrentando o Everton. Ambos, Stoke e Manchester United, estão brigando por vagas nas próximas competições europeias. O campeonato inglês está terminando e nunca é muito fácil apostar no campeonato inglês porque a qualidade das equipes é muito grande, tanto é que a gente tem aí o Leicester liderando a competição. Então eu vou adicionar um handicap porque o campeonato inglês é um campeonato que é um pouco difícil de você acertar aí o Moneyline. Então eu vou dar um pouquinho de segurança porque as odds tanto do Stoke quanto do Manchester estão boas. Então adicionando um handicap aí para um empate que pode acontecer, embora mais uma vez eu falei o normal seja a vitória desses 2 times. E a vitória das zebras eu acho muito difícil de acontecer, então a gente está muito seguro também nessas 2 apostas. E o terceiro e último jogo que eu selecionei pra gente fazer Draw No Bet nesse fim de semana é o jogo de Lyon e Lorient, mais um jogo que se encaixa ainda, a gente tem um time muito melhor contra um time que já não briga por mais nada no campeonato. O campeonato francês já está decidido, só que o Lyon ainda busca vaga na próxima Champions, é um time bem melhor, cresceu muito de produção, vai enfrentar o Lorient, dessa vez fora de casa, por isso que a cotação do Lyon acabou subindo um pouco. O time está numa fase muito boa e o Lorient não busca mais nada, mas é um time tradicional da França também, então eu vou fazer um Draw No Bet para o Lyon, fora de casa, com odds de 1,50. Acredito que o time tem boas chances de vencer e se não vencer, a gente tem aí o nosso dinheiro devolvido. Beleza, galera? Então é isso daí, Draw No Bet é uma ótima situação onde você pode fazer as suas apostas quando você tem a boa segurança na vitória do time, mas tem aquele pezinho atrás aí de um empate que pode acontecer, beleza? Lembrando sempre que se há uma grande chance de ter empate nessa partida, você tem que cobrir aí com dupla possibilidade, tema que a gente vai abordar num outro programa, beleza? Me sugeriram falar sobre o jogo Liverpool e Tottenham e apostar no Tottenham Draw No Bet, só que essa é justamente uma situação onde eu acho que vale mais dupla possibilidade, porque as odds do Tottenham estão muito altas por conta de jogar fora de casa contra o Liverpool, porque é um ótimo time, e o empate ele tem grande possibilidade de acontecer nesse jogo por ser um clássico. Então eu acho que como a vitória do Tottenham não é tão certa assim, e o Draw No Bet ele seria mais, a gente teria mais apostas devolvidas do que apostas ganha com o Tottenham, eu acho que se a gente for apostar nesse jogo, ou a gente coloca, a gente vai pro estouro e aposta no Tottenham para vencer, ou então vai pro mercado de gols. Por ser o clássico, eu acho que não é um jogo muito bom de apostar e eu também não encaixaria nessa questão de Draw No Bet. Então, para finalizar, vamos aqui para o nosso desafio. Qual que é a pique que a gente vai fazer esse fim de semana? Muito mais seguro do que a vitória do Brasil. Eu acredito que é a vitória do Atlético de Madrid no jogo contra o Betis. Paga 1,40, tá bem dentro daquela odds que a gente quer fazer para o nosso desafio para chegar até 1.000. Todos os detalhes estão no post aqui embaixo. E o Atlético de Madrid vai ver aí de camarote Real Madrid e Barcelona brigando, é um jogo que pode tirar pontos do Barcelona e manter viva a chance aí do Atlético de Madrid conquistar um título, isso se ele ganhar do Betis, que é um dos times mais fracos da competição, tá no meio para baixo da tabela, então tem ótimas chances da equipe de Simeone conseguir a vitória, é a minha bet para o desafio, espero que entre. Se você tem outras dicas, comente aqui embaixo, não só para esse jogo do desafio, mas também para Draw No Bet, beleza? Para finalizar, um recadinho da 188Bet, é a promoção de jackpot, onde se você fizer uma combinada de 8 jogos com odds mínimas de 1,70 em cada jogo e você acertar, você ganha um plus da casa aí de R$ 1.880. É uma grana muito boa para quem gosta de fazer combinadas. Eu vou testar a minha e vou postar também lá na comunidade do Quero Apostar. Todos os detalhes também estão aqui no final do post para você tentar ganhar essa bolada. Eu acho que eu vou ganhar antes de você, mas se porventura você que curte fazer uma combinada quiser tentar, então vamos lá, bora para esse desafio. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, ficou um pouquinho longo, mas muito conteúdo bacana para vocês aí. E não deixe de comentar, se inscrever, não só no canal do Quero Apostar, como também na 188Bet, a nossa casa parceira, a casa que tem apoiado a gente aí nessa empreitada nas apostas esportivas, beleza? Então é isso aí, forte abraço para todos vocês e boas apostas.